gostaria de, mais uma vez, abrir as Escrituras com vocês, ainda no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Bom, da vez passada aqui nós pudemos abrir esse texto, nós falamos um pouco sobre a consciência da cadeia, né? Jesus dizendo, por exemplo, que os sãos não precisam de médico, e da mesma forma a ideia é aquele que não sabe que está preso também não percebe a necessidade da liberdade. E hoje nós queremos falar um pouco sobre essa liberdade em si. Jesus está numa sinagoga, lê o texto do profeta Isaías, vai dizer que o Espírito de Deus está sobre ele, que o ungiu para. Então ele começa a falar sobre a evangelização dos pobres, sobre pôr em liberdade os cativos. Mas por que Deus preza tanto essa liberdade? O que é a liberdade? Por que eu preciso ser livre? Bom, primeiramente porque nada que nós fazemos que não é na expressão da liberdade tem sentido. Se você me der um abraço porque você é obrigado, não tem sentido nenhum o seu abraço. Talvez você tenha ou esteja vivendo uma vida de religião onde aquilo que motiva as suas ações em relação a Deus, em relação ao próximo, seja a culpa, seja o dever, seja o interesse, seja o medo. Enfim, nenhuma dessas motivações trazem legitimidade para a expressão da vida cristã sendo vivida de forma cotidiana, simples, diante de Deus. Nada que não seja motivado pelo amor, como Paulo vai dizer, que eu poderia dar o meu corpo para ser queimado, eu poderia dar todos os meus bens aos pobres, mas se não fosse o amor, ou se não fosse por amor, ou se não fosse motivado pelo amor, nada disso teria significado. E nós sabemos que o amor só pode frutificar no terreno da liberdade. Você não pode obrigar ninguém a amar você. Você só pode amar livremente. Então a liberdade é isso que dá sentido diante de Deus, de tudo que nós fazemos. Por isso, quando eu me percebo amado por Deus, consigo olhar na cruz o telegrama de amor de Deus, ou o cartão de amor de Deus, ou a maior expressão do amor de Deus por mim, por você, no seu filho sendo entregue numa cruz, esse amor vem então constranger a minha vida, mudar a minha vida. E eu entendo que esse Deus que foi tão longe e que age por amor e por graça, por misericórdia, não está aqui para nos obrigar a fazer nada. Ele está aqui para nos dar a consciência da liberdade e para nos libertar. Para que a minha relação com Ele seja de verdade. Para que todas as vezes que eu invoque o Seu nome, eu invoque porque eu quero, porque eu sou livre para fazer e para não fazer. E por isso, quando eu faço, ela tem sentido. Para que todas as vezes que eu sirva ao meu irmão, eu faça isso não porque eu sou obrigado, porque o dogma me pede, mas porque eu tenho consciência do Evangelho, porque Jesus Cristo vive em mim e porque eu sou livre para fazer isso. Para que haja sentido na ação em direção ao próximo. Todas as vezes que eu me reúna com os meus irmãos de fé, não seja aquele pensamento do tipo, bom, eu preciso ir para a igreja, porque se eu não for, Deus vai ficar chateado comigo, ou faz tempo que eu não vou para a igreja. Bom, primeiro que a igreja somos nós, e segundo que nenhuma justificativa desse tipo
traz contentamento ao coração de Deus, porque Jesus vai dizer que se Ele te liberta de fato, Ele te traz liberdade de fato, para que você possa ser de fato diante de Deus. Aí a reunião faz sentido. Aí quando você está com seus irmãos, ainda que aquilo aconteça numa estrutura de luta, mas você tem a consciência do Evangelho e sabe que é bom estar com os irmãos. Estou falando de coisas simples, aparentemente bobinhas, mas que a gente percebe muito na vida da igreja. Pessoas que desenvolvem suas atividades relacionadas ao Evangelho quase que como obrigação. E isto não tem nenhum sentido diante de Deus. Porque o que tem sentido diante de Deus é aquilo que é feito por amor, na dependência de Deus e na liberdade. E Jesus nos libertou para que nós pudéssemos ser diante de Deus, para que tudo aquilo que nós fazemos diante do Senhor seja real. Sem a liberdade, tudo passa a ser sem sentido e sem significado, porque é fruto de motivações outras, é fruto de motivações escusas, mas Deus não recebe nada que seja fruto do interesse, da obrigação, do dever, da culpa, enfim. Deus é livre e nos liberta para ser um com Ele e para viver em amor com Ele. Que você possa gozar dessa liberdade e que você não se permita entrar de novo em jugo de escravidão. Um grande abraço.